Glória a Deus. Irmãos, bom dia. A paz esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos na casa do nosso Deus maravilhoso. Porque Ele é um Deus que não falha, nunca falhou e nunca falhará. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu, Pai amado e Pai querido, eu entrego em Tuas mãos este culto desta manhã, que o Senhor possa tomar controle desse culto, do louvor, em nome de Jesus. Que o Senhor nunca falhou e nunca falhará, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida, porque não há outro para ocupar esse lugar em nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos todos dar as mãos, pedir para Deus abençoar, derramar chuvas de bênção nesse santo lugar. Não somos nada nesse mundo sem a presença de Jesus. Ele sim é poderoso, Ele é maior. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Primeiro lugar em minha vida. Glória a Deus. Ouço um barulho limpo e santo. Aleluia, glória a Deus. Eu ouço línguas estranhas, anjos descendo do céu. E ninguém pode nesse mundo esse ministério explicar. Jesus é santo, é poderoso, Ele é maior. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Primeiro lugar em minha vida. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Mas se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Ai, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá.
Todo há um preço a pagar.
E você também se encontrar aí na sua casa nesse momento, ou
que você possa já preparar o seu copo com água, a sua garrafa com água, que após a mensagem nós vamos estar orando e consagrando esta água. E você, ao beber esta água, ou dar a alguém de beber esta água, creia que o Senhor pode trazer a cura, que o Senhor pode trazer um milagre sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem, na palavra do Senhor, eu gostaria, como igreja, que nós levantássemos um clamor, uma oração, pela vida do nosso pastor amado, pela vida do pastor Marcos. Nós sabemos que ele está ali naquele hospital, mas o Senhor é com ele. O Senhor tem fortalecido o nosso pastor e nós vamos orar para que o Senhor possa dar a ele uma boa recuperação, para que logo ele possa estar aqui juntamente conosco, participando, pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor, que é algo que o nosso pastor tanto ama fazer, juntamente com a nossa igreja. Eu quero dizer para a igreja que mesmo o nosso pastor, estando ali no hospital, ele está atento, ele tem dado as orientações em relação aos cultos, em relação à mensagem que será ministrada. Tudo está sendo direcionado pelo nosso pastor e pelo Espírito Santo. Então o pastor ele passa para nós, a sua equipe, qual será a mensagem que será direcionada à igreja. E nesta manhã nós vamos ouvir a mensagem de Bartimeu. Nós estamos na campanha, que é a campanha Sem Limites, que nós possamos viver sem limites. O pastor Marcos também está passando por uma aprovação sem limites, crendo no agir. Deus já está agindo, Deus já está dando a cura, Deus já está restaurando a sua vida, amém? Então vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Te louvamos, Te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Paizinho amado, a Tua igreja coloca diante do Teu altar a vida do nosso pastor Marcos. Deus, que o Senhor possa ir de encontro à vida do pastor Marcos naquele hospital, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, que o Senhor possa restabelecer o seu corpo, que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus, mas que o Senhor possa conceder a ele a cura, que a tua unção, que o teu bálsamo, ó Deus, seja passado, Senhor, sobre todo o seu corpo, sobre as suas pernas, sobre os seus pés. Nós profetizamos sobre a vida do nosso pastor a cura, nós profetizamos sobre a vida do nosso pastor o teu milagre, Senhor, e cremos que logo o pastor Marcos estará aqui na tua casa, testemunhando, Senhor, da tua glória, da tua majestade, da cura recebida. Deus, que o Senhor possa, Pai, concedê-lo agora uma boa recuperação, uma boa cicatrização, ó Deus. Pai, é o que nós te pedimos e colocamos a vida do nosso pastor em teu altar, crendo na cura, Senhor, que o pastor Marcos possa receber a cura vinda do Senhor, em nome de Jesus. Paizinho amado, que o Senhor também possa falar profundamente em nossos corações, através da tua palavra, Senhor, que nós, como igreja, possamos guardar a tua palavra em nosso coração e praticá-la em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Como eu disse, nós estamos na campanha, Sem Limites, e o tema do culto desta manhã é o limite de Bartimeu e o poder de um clamor sem limites, porque todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos ouvir, Ele é fiel e justo para ouvir o nosso clamor, amém? E nós vamos ler ali, eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse em Marcos capítulo 10, nós vamos ler o versículo 46
Bartimeu também viveu ali um limite, né? O limite de Bartimeu era a cegueira, porque Bartimeu ele era cego, e o Senhor agiu sobre a vida dele através de um clamor que ele clamou pelo Senhor. E a palavra do Senhor nos diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações, né? Bartimeu, ele era cego e ele vivia ali no limite. Nós vemos que Bartimeu ele tinha um limite físico, porque ele não podia enxergar. Mas algo aconteceu na vida de Bartimeu. Bartimeu, mesmo sendo cego, ele conseguiu chamar a atenção do Senhor Jesus. Porque Bartimeu, ao ouvir que Jesus passaria por ali, ele começa então a clamar ao Senhor. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero te dizer, igreja, que eu não sei qual a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o limite que você está vivendo na sua vida. Se é o limite de uma enfermidade, se é o limite financeiro, né? Se é o limite familiar. Eu não sei qual a sua situação. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus sem limites. O nosso Deus, Ele é poderoso para agir nas nossas vidas. E eu quero te dizer, chame a atenção de Jesus. Assim como aquele cego Bartimeu fez, ele chamou a atenção do Senhor Jesus. Né? Ele foi além do seu limite. Ele tinha ali um limite que era a cegueira. Mas ele, ao ouvir que Jesus estava passando, ele clamou pelo Senhor Jesus. Eu quero te dizer que se você clamar ao Senhor, se você colocar diante do Senhor os seus problemas, se você colocar diante do Senhor a situação que você está passando, se você clamar ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos ouvir. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, mas nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter fé e nós precisamos crer no milagre, precisamos crer que o Senhor Ele é poderoso e fiel para agir. Então nós vemos ali, né, que Bartimeu, ele representa pessoas que chegam ao limite, né? Tem pessoas que chegam a um limite físico, um limite social. Nós vemos isso no Bartimeu, porque ele ficava aquém da sociedade, né? A gente vê em Bartimeu um limite emocional, um limite espiritual, porque ele não era somente cego fisicamente, mas a gente vê uma cegueira espiritual também sobre a vida de Bartimeu. Ele não enxergava caminhos, ele não enxergava oportunidades, ele não enxergava um futuro, né? Mas mesmo no limite, Jesus estava passando por ali. Né? Bartimeu, ele se encontrava nessa situação, né? Sem enxergar, era cego, né? Vivia mendigando, ou seja, ele precisava da ajuda dos outros, né? Mas o Senhor passou
problema é desistir dele. Às vezes nós estamos numa situação tão difícil que a gente acha que nós não vamos conseguir passar por essa situação. Às vezes nós estamos vivendo uma situação tão complicada que você acha que não tem solução. Mas eu quero te dizer que para Deus tudo é possível. Para o nosso Deus não há limites. O nosso Deus, Ele age sem limites. Para nós humanos pode ter um limite, mas o nosso Deus, Ele consegue ultrapassar esse limite, amém? Então nós vemos aqui, né, que Bartimeu, ele tinha um limite físico, e isso confirma no versículo 46, porque ele era cego, né? Ele era cego, chegou a Jericó, e saiu ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Então, nesse versículo, né, a gente vê a condição física, o limite físico de Bartimeu, que era a cegueira. Então, Bartimeu, ele era cego, ele dependia de outros para que pudessem o ajudar, e ele estava assentado, ou seja, ele estava parado, ele estava limitado. Então, Bartimeu, né, ele sempre estava ali sentado, ele sempre estava dependendo de outras pessoas, ele era cego, ele não conseguia ver caminhos, né? Eu creio que Bartimeu, ele se encontrava até mesmo triste, né? Porque ele não via uma solução para a sua vida, ele vivia aquela vida daquela forma, né? Dependente dos outros, mendigando, pedindo ajuda para os outros. E a cegueira de Bartimeu não era apenas física, mas também era uma cegueira de oportunidades, porque ele não tinha oportunidades. A cegueira de Bartimeu era uma cegueira de esperança, uma cegueira de futuro, né? E aí a gente vê o Senhor agindo, o limite do homem. Bartimeu chegou no limite, e o limite do homem é o ponto de partida do milagre para Deus. Deus realiza um milagre na vida de Bartimeu. Nós vemos também, né, que Bartimeu, ele tinha um limite social. Por quê? Porque ele era rejeitado e silenciado. Como eu disse, né, Bartimeu, ele ficava aquém da sociedade, né? Ele precisava de ajuda, ele ficava mendigando, ele ficava pedindo ajuda. Então nós vemos aqui que Bartimeu, além de um limite físico, que era a cegueira espiritual, Bartimeu também tinha um limite social, porque ele era rejeitado, ele era silenciado, né? E muitos repreendiam para que ele se calasse. Nós vemos ali que quando Bartimeu, ele ouve que Jesus estava passando, e a gente sabe que nesse tempo que Jesus esteve aqui na terra, aonde Jesus passava, ele arrastava consigo uma grande multidão, porque Jesus, ele operava milagres, Jesus agia no meio do povo, Jesus tinha palavras de conforto, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de fé, palavras de amor, e as pessoas queriam estar com Jesus, porque Jesus operava milagres. E eu creio que Bartimeu se encontrando nesse limite, encontrando nessa situação, quando ele ouve que Jesus está passando, né, o que ele faz? Ele clama pelo Senhor, mesmo sendo repreendido pela multidão, mesmo a multidão dizendo: fique quieto, cale sua boca, Jesus não tem tempo para você, você não é prioridade. Mas ele não deu ouvidos o que aquela multidão dizia a ele. Ele sabia que Jesus ia passar e ele quis chamar a atenção do Senhor Jesus. Eu quero te dizer nesta manhã, faça como Bartimeu, chame a atenção do Senhor, clame ao Senhor, fale: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, eis-me aqui, socorre-me, ajuda-me, né? Clame ao Senhor assim como Bartimeu clamou.
dizer, não ouça essas pessoas que dizem isso. Creia num Deus poderoso. Creia que você serve um Deus de milagres, um Deus que consegue superar limites, um Deus que vai além do limite humano. Faça como Bartimeu. Bartimeu, ele poderia ter desanimado, né? Ao ouvir as pessoas dizendo para ele, a multidão dizendo, a multidão repreendendo, fique quieto, né? Pare de gritar, pare de chamar o mestre, né? Você não é prioridade. Às vezes você ouve isso, alguém te dizer, olha, você não é prioridade. Eu quero te dizer que você é prioridade sim para o Senhor Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã que você é importante para Jesus. Eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama. Cada alma importa para o Senhor Jesus. Uma alma que se rende aos pés do Senhor. Há uma grande festa no céu por causa dessa única alma. Uma ovelha que se perde, né? O Senhor Jesus, Ele vai atrás. Porque o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso. E o nosso Deus, Ele te chama, porque Ele te escolheu. Né? Eu quero te dizer que Deus, Ele te fala assim, ó, minha filha, meu filho, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Tu és meu, tu és minha, tu és o meu amado, a quem me compraste. Né? Eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama, mesmo que as pessoas dizem ao contrário, mesmo que as pessoas dizem que a sua situação não tem jeito, mesmo quando as pessoas vêm dizer assim, olha, você está na presença do Senhor, você tem orado, você tem buscado, e Deus não tem ouvido o seu clamor. Pare de orar, pare de clamar, diga para essas pessoas, eu não paro de clamar, eu não paro de orar, porque eu sei que o meu clamor está chegando no trono do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que tudo tem um tempo certo, tudo tem a hora certa. Na hora certa o teu milagre vem, na hora certa Deus, Ele age sobre as suas vidas. Mas Deus, Ele quer ver se nós temos fé. Deus, Ele quer ver se nós servimos a Ele somente quando tudo vai bem ou quando a gente passa por algum momento difícil. Porque é muito fácil servir ao Senhor quando tudo vai bem. Mas é difícil você permanecer na presença do Senhor quando tudo vai mal. Quando vem uma enfermidade, quando vem uma luta, quando vem pessoas dizendo para você parar, quando vem pessoas te repreender. Eu quero te dizer, faça como Bartimeu, não desanime da sua caminhada, faça como Bartimeu. As pessoas repreendiam Bartimeu, falavam para ele parar de chamar o mestre, falavam para ele ficar quieto, mas ele sabia que Jesus podia trazer sobre ele a cura. Então o que ele fez? Ele chamou a atenção do Senhor Jesus. Eu quero te dizer nesta manhã, chame a atenção do nosso Deus, chame a atenção do nosso Deus clamando ao Senhor. Clame ao Senhor como Bartimeu clamou. Diga, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque quando nós clamamos, o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Quando nós clamamos, a nossa oração chega até o trono do Senhor. E a oração é poderosa, amém? Quando você busca a presença do Senhor, Ele vem ao teu encontro, Ele vem ao teu, Ele atende o teu clamor, Ele vem ao seu encontro, Ele traz a solução, Ele traz o milagre, mas é algo que nós temos que esperar, nós temos que saber esperar. Não quer dizer que se Deus ainda não agiu, é porque Deus esqueceu de você. Eu quero te dizer que Deus, Ele jamais esquece dos seus filhos, mas tudo tem um tempo certo. Às vezes você acha que Deus nem está agindo, mas eu quero te dizer que Deus está agindo sim. Deus está trabalhando.
Deus, Ele tem ouvido o teu clamor. Deus, Ele tem ouvido a tua oração. Aquilo que você tem colocado diante do Senhor, eu creio que tem chegado diante do altar do Senhor. Então, que você possa fazer como Bartimeu. Esse é o limite imposto pelas pessoas. Às vezes as pessoas elas colocam limites sobre nós. Às vezes as pessoas elas falam palavras que nos machucam. Às vezes nós ouvimos vozes que fazem com que nós possamos desanimar na nossa caminhada. Às vezes as pessoas nos fazem rótulos ou nos rotulam, e esses rótulos nos aprisionam. Mas a Bíblia diz algo poderoso. Mas ele clamava cada vez mais, ou seja, cada vez mais, que aquele povo dizia para Bartimeu: fique quieto, cale a sua boca, não chame o mestre, não incomode o mestre. O que Bartimeu fez? Ele clamava cada vez mais, ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ouvia o que aquele povo dizia para ele. Ele não estava preocupado com o que aquele povo dizia, que pedia para ele calar, que pedia para ele se silenciar. Mas cada vez que aquele povo pedia para ele calar, ele gritava mais alto, ele clamava mais alto com fé: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero te dizer que esse clamor de Bartimeu chamou a atenção de Jesus, porque Jesus veio Bartimeu. Jesus veio Bartimeu. Jesus ouve o clamor de Bartimeu. Quem quer milagre não se cala diante da oposição. Então não se cale quando o opositor vem. Quando as pessoas dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir, que Deus não é contigo, diga para ela: sim, Deus é comigo e eu creio, porque eu sirvo um Deus fiel, eu sirvo um Deus verdadeiro, eu sirvo um Deus que age na hora certa. Amém? Eu quero dizer também para vocês que outro limite que a gente vê, que percebe em Bartimeu, que Bartimeu vivenciava, era o limite emocional, era a humilhação do clamor. Então nós vemos em Bartimeu um limite emocional, porque ele passa a se humilhar, porque aquele que clama, ele está se humilhando. Bartimeu, ele se vê como um pecador, ele se vê como uma pessoa humilde, e ele se humilha diante da presença do Senhor. Ele se humilha, diante daquela multidão, porque ele está ali pedindo ajuda, ele está ali clamando. Ele precisava da ajuda dos outros. Ele mendigava, a palavra fala que ele estava ali mendigando, ou seja, ele precisava da ajuda de outras pessoas. E aí, Bartimeu, ele faz uma humilhação ali em clamor. Clamar em público naquela época, era humilhante, mas Bartimeu não ligou para isso. O que Bartimeu fez? Ele gritou, ele se insistiu no seu clamor, ele se expôs. Eu estou aqui, eu estou clamando porque eu sei, eu creio que Jesus pode trazer sobre a minha vida a cura. Ou seja, Bartimeu, ele tinha fé, ele acreditava que Jesus poderia curá-lo daquela enfermidade. Mesmo aquelas pessoas dizendo a ele para se calar, ele não desanimou, ele continuou firme na sua fé, ele continuou clamando ao Senhor. Eu acho tão interessante, Bartimeu é um exemplo para nós, porque quando aquela pessoa, aquela multidão, quando aquelas pessoas mandavam Bartimeu se calar, quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais ele clamava ao Senhor, mais ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Bartimeu chamou a atenção do Senhor. Bartimeu queria ser curado e ele sabia que a única pessoa que podia trazer sobre ele a cura era Jesus.
Bartimeu sabia que só Jesus poderia fazer com que ele superasse esse limite. Bartimeu sabia que só Jesus poderia dar a ele a cura e ele ser curado. Então, olha só, Bartimeu ele também precisou crer. Ele precisou crer e acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus poderia curá-lo, né? Ou seja, Bartimeu acreditou no Senhor. E a gente vê aqui que Bartimeu ele não tinha mais nada a perder. Quando o orgulho cai, o milagre se aproxima. Muitas pessoas, né, não recebem, por quê? Porque às vezes tem vergonha de clamar. Muitas pessoas às vezes não recebem o seu milagre, não recebem a sua cura, não conseguem receber a sua vitória, porque tem vergonha de clamar, tem vergonha de pedir ajuda, tem vergonha de julgamentos, né? Eu tenho vergonha de que o outro possa me julgar, eu tenho vergonha do que o outro possa trazer um julgamento sobre a minha vida. Ou muitas pessoas também têm o orgulho de pedir ajuda. Eu não vou pedir ajuda, eu vou me calar, né? Mas não faça isso. Mas se você quer receber o seu milagre, chame a atenção de Jesus. Clame por Ele. Peça ajuda, peça oração. Olha, eu quero dizer para você que uma igreja forte é uma igreja que ora, né? Nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros. E se estamos passando por alguma situação difícil, né? Nós temos sim que clamar. Olhe, mãe, irmãos, olhem por mim. Olhe por mim, me ajudem em oração. Eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por uma enfermidade. Me ajudem em oração. Porque aquele que pede ajuda, aquele que clama, o Senhor, Ele ouve. Então faça como Bartimeu. Não fique preocupado em as pessoas te julgarem. Não seja orgulhoso. Se você precisa de ajuda, deixe as pessoas te ajudarem, né? Clame ao Senhor. Eu quero te dizer, o clamor que quebra limites. Nós vemos isso no versículo 47, né? O clamor que quebra limite. Se você está passando por um limite, eu não sei qual limite que você está passando, eu quero te dizer que existe um clamor que quebra limites. E está lá no versículo 46. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o clamor que quebra limites na sua vida. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você clama, quando você busca a presença do Senhor, quando você se humilha diante do Senhor, e quando você diz igual Bartimeu disse, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está dizendo, Senhor Jesus, cuida de mim. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. A luta está tão grande, a dor está tão intensa, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor está me fortalecendo. Eu sei que o Senhor está ouvindo o meu clamor. Eu sei que eu sou amada do Senhor. Eu sei que eu sou amada do Senhor. Eu quero te dizer nesta manhã, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E creia que o Senhor está ouvindo o seu clamor. Eu quero te dizer que todas as vezes que você entra no seu quarto, que você dobra os seus joelhos e que ali você começa a orar e você começa a clamar e as lágrimas descem, eu quero te dizer que a sua oração tem chegado até o trono de Deus e tem comovido o coração do nosso Deus. Deus, Ele te vê. Eu quero te dizer que às vezes as pessoas e o mundo pode não te ver, mas eu quero te dizer que Deus te vê, filha amada. Deus te vê, filho amado. Você é importante para Jesus. Você é mais do que precioso. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre nós? A palavra de Deus diz que nós somos como as meninas dos olhos de Deus.
Eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama. E Jesus, Ele te chama. Venha, amada minha. Venha ao meu encontro. Sou eu que posso te dar a sua vitória. Sou eu que posso te dar a sua cura. Tão somente clame a mim. Tão somente me busque. Tão somente clame a mim e diga assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o clamor que quebra limites. Então a gente vê que Bartimeu, ele reconhece quem é Jesus. Bartimeu, ele reconheceu que Jesus, ele era filho de Davi. Quando nós dizemos filho de Davi, quer dizer que Jesus, ele é o Messias, né? A quem estava destinado a vir, a quem estava prometido vir sobre a terra. Então, Bartimeu, ele reconheceu que Jesus, ele era o Messias, que Jesus, ele era o Salvador. Bartimeu, ele nem pede dinheiro ao Senhor, né? Mas ele pede misericórdia. Ele poderia pedir dinheiro ao Senhor, porque ele estava ali assentado, ele era cego, né? Ele precisava da ajuda das pessoas. Ele poderia pedir a Jesus dinheiro, mas ele não pede a Jesus dinheiro. Ele pede misericórdia, ele pede a cura. Então eu quero te dizer que Jesus, ele para diante do clamor de Bartimeu. Nós vemos isso no versículo 49, quando diz assim: então Jesus parou. Gente, isso é tremendo. Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus, porque no versículo 49 diz isso, olha: então Jesus parou. Ou seja, Jesus viu Bartimeu. Eu quero te dizer que Jesus, ele te conhece. Jesus, ele te conhece pelo seu nome, né? Jesus parou. Isso é poderoso. Nós vemos que Jesus, ele estava indo para Jerusalém rumo à cruz, com uma multidão, mas um clamor de um homem no limite fez Jesus parar. Jesus parou por causa de Bartimeu, que clamava por ele. Eu quero te dizer que se você clamar, Jesus, ele para. Se você clamar, Jesus, ele para e olha para você. Se você clamar, Jesus, ele ouve o seu clamor, amém? Quando o céu para, é porque alguém decidiu não aceitar seus limites. Bartimeu, ele tomou uma decisão. Eu não aceito mais esta vida que eu estou vivendo. Eu não aceito mais viver nessa condição que eu estou vivendo. Eu não aceito mais viver nessa cegueira física. Eu não aceito mais viver nessa cegueira espiritual. Eu não aceito mais viver nessa dependência dos outros. Porque eu sei que Jesus pode me curar. Eu sei que Jesus pode trazer a transformação na minha vida. Eu creio que Jesus, ele pode trazer um milagre sobre a minha vida. Então, o limite da identidade. O que no versículo 50 fala? Fala que ele larga a sua capa. A capa que Bartimeu vestia naquela época, a capa simbolizava que ele era, né, uma pessoa dependente, ele era uma pessoa enferma. E o que ele faz? Ele decide largar a sua capa. No versículo 50 diz assim: e lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa, né, representava a identidade dele como mendigo, porque ele era um mendigo, ele estava sentado ali pedindo ajuda para as pessoas. Então, quando, né, ele tira essa capa, né, ele está tirando essa identidade de mendigo, né, ele está tirando esse passado de dor, de sofrimento que ele estava vivendo. Ele está tirando essa autorização para pedir esmolas. Então, por isso que no versículo, né, 50 diz: e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ou seja, ele tomou uma decisão. Bartimeu
deixou a capa antes de enxergar. Antes que ele pudesse enxergar, ele tomou uma atitude de fé. Ele tomou uma decisão. E é isso que nós temos que fazer. A nossa vida, ela é feita de escolhas, de decisão. E Bartimeu tomou uma decisão. Eu decido, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver dessa forma que eu estou vivendo. Por isso eu lanço a minha capa e eu quero seguir a Jesus. Fé é abandonar o velho antes do novo chegar. Então você precisa abandonar, aquilo que é velho, aquilo que te afasta do Senhor, para que você possa ser um novo homem, uma nova mulher. E aqui no versículo 51, a pergunta que revela realmente a fé, porque ele tinha tomado uma decisão, ele queria mudar, ele queria uma mudança na sua vida, ele não queria mais viver da forma que ele estava vivendo. E aí aqui há uma pergunta que revela a fé. O Senhor Jesus olha para Bartimeu e diz ele assim: que queres que eu te faça? Eu quero te dizer que nesta manhã o Senhor Jesus, ele te faz esta mesma pergunta. O que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça? Você quer receber a cura? Você quer receber a libertação? Você quer receber a salvação do seu lar, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo? O que você quer que o Senhor faça? Jesus, ele te diz esta mesma pergunta nesta manhã: o que queres que eu te faça? Ora, Jesus, ele sabia que Bartimeu era cego. Jesus sabia que ele era cego. Mas Jesus queria ouvir a sua fé. Jesus queria ver se Bartimeu tinha fé. Jesus queria ver se Bartimeu acreditava realmente que Jesus podia curá-lo dessa enfermidade, curá-lo dessa cegueira. E aí, quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu responde: mestre, que eu veja. Olha só, Bartimeu, ele não pediu esmola. Bartimeu não pediu uma transformação. Eu quero te dizer que quem quer milagre verdadeiro, pede mudança, não paliativo. Se você quer milagre, você pede mudança, Então nós vemos aqui Jesus perguntando a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: mestre, que eu veja. E assim o milagre acontece, porque Jesus queria ver a fé de Bartimeu. E no versículo 52, o milagre sem limites. Jesus diz para ele assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Gente, isso é poderoso. Olha, Jesus nem falou assim: recebe a cura, eu te curo. Jesus só falou para ele assim: vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus viu em Bartimeu que ele tinha fé. Jesus viu em Bartimeu que ele acreditava que Jesus podia curar. Bartimeu viu em Jesus que era em Jesus que estava a cura, porque Jesus, ele é a própria cura, E aí Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Eu quero te dizer que se você tem fé, Deus, ele pode agir na sua vida. Para Deus agir na sua vida, você precisa ter fé. Porque se você não tem fé, como Deus vai agir? Você tem que ter fé. Faça como Bartimeu. Bartimeu teve fé. Porque ele recebeu a sua cura por causa da sua fé. Porque Jesus diz a ele assim: vai, a tua fé te salvou. E logo Bartimeu enxergou. Logo esse limite físico
porque ele começa a enxergar com seus próprios olhos. E o que Bartimeu decide? Seguir a Jesus. Seguir pelo caminho de Jesus. Então nós vemos na vida de Bartimeu 3 pilares. Visão restaurada. Jesus restaura a visão de Bartimeu, porque Jesus dá a ele a cura. A dignidade devolvida. Bartimeu tem a sua dignidade devolvida, porque agora ele enxerga. Agora ele pode cuidar de si mesmo. E nós vemos aqui um novo caminho. Bartimeu agora ele pode seguir um novo caminho. E qual o caminho ele decide seguir? Agora ele segue a Jesus. Então nós vemos na vida de Bartimeu 3 milagres, né? Visão restaurada, dignidade devolvida e um novo caminho, porque agora ele começa a seguir Jesus. O homem que estava à margem agora está no caminho. Para a gente concluir, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu limite hoje? Será que é um limite da visão espiritual? Será que é um limite financeiro? Será que é um limite emocional? Será que é um limite na fé? Será que é um limite espiritual? Qual é o seu limite que você está vivendo? Será que é um limite de uma enfermidade? Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que passou ali por Jericó, ele está passando por aqui agora. O mesmo Jesus que passou ali por Jericó e Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Jesus está passando aqui neste momento e te perguntando: o que queres que eu te faça? Eu quero te dizer, não se cale. Não aceite a sua capa. Não fique assentado, mas se levante. Clame ao Senhor. Grite. Chame a atenção do Senhor. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero te dizer que Deus ainda responde a clamores sem limites. Amém? Hoje é dia de clamar. Hoje é dia de levantar, de lançar fora a nossa capa e de seguir Jesus. O limite de Bartimeu terminou quando ele decidiu crer sem limites. Eu quero te dizer nesta manhã: creia sem limites. Creia que o Senhor pode agir sobre a sua vida, amém? Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações nesta manhã. Eu quero te dizer que você que está aí também na sua casa, né, que colocou aí o seu copo com água ou a sua garrafa com água, chegou o momento de nós consagrarmos esta água. Talvez você esteja ou conheça alguém que esteja vivendo no limite da enfermidade. Então creia nesta manhã, nesta oração, porque nós vamos orar consagrando esta água. E ao beber dessa água, creia que o Senhor pode trazer a cura sobre a sua vida, amém? Senhor Deus, nós apresentamos diante de Ti este copo com água, esta garrafa com água. Senhor, que esta vida colocou aí próxima do seu aparelho. Nós consagramos esta água a Ti, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Jeová Rafá. O Senhor é o Deus que cura. Que esta vida, ao beber desta água, Senhor, ela possa ser curada para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Deus abençoe você, seu lar e sua família, em nome de Jesus.